Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula grátis. Aproveite aqui o tempo, você vai ter algumas ideias muito bacanas e você vai ver o que a gente vai trabalhar no curso de beadwork, uma arte bem bacana que vai te ajudar a produzir peças lindíssimas. Boa aula e eu te espero no curso. A história do beadwork, assim, ela já tem registro de ele existir há mais de 5.000 anos. Então ele pode ser aplicado em roupas, ele já foi muito utilizado também com peças de amuletos, também com um sentido de religiosidade, de proteção, em bijuterias e em joias. Aqui no Brasil ele ainda não é muito conhecido, não é uma coisa que foi amplamente divulgada. Existe muita referência, a gente tem uma referência grande de muitas pessoas que fazem na Rússia, por exemplo. E é possível a gente fazer uma série de coisas com fio, né? Então a gente vai juntando as peças com fio, é quase como se fosse uma costura, um bordado, onde a gente une uma série de peças muito pequenas, consegue transformar em lindas bijuterias, mas bijuterias que não são comuns, são bijuterias muito mais parecidas com joias, como por exemplo esse anel aqui, que a gente pode aprender no curso. Essa questão do beadwork, de utilização de beads, tem muita gente que pergunta, mas é miçanga, não é miçanga? É um tipo de miçanga. Tem uma série de tipos de materiais, eu vou mostrar para vocês aqui, vou demonstrar algumas coisas e algumas características e mostrar algumas peças também. E existe também um pouco de preconceito quando se fala em miçanga. A diferença dessa peça aqui que eu vou mostrar para vocês, desses beads, ele também é um tipo de miçanga, né? Ele é bem pequenininho e a diferença é que essa daqui, que eu vou mostrar para vocês, ela é muito perfeita. Ela tem um corte perfeito, ela é importada e ela dá um resultado, um trabalho diferente das miçangas normais que a gente conhece, que a gente encontra por aí. Tem alguns tipos de miçangas que nós vamos trabalhar, que eu vou mostrar aqui para vocês, mas as mais conhecidas e de mais qualidade são as miçangas japonesas, que é o que eu vou mostrar para vocês no trabalho do beadwork, e também tem as miçangas tchecas. Eu quero contar para vocês sobre os cuidados com essas peças que são tão delicadas. Então, as beads são feitas de vidro, né? A matéria-prima é o vidro. A queda pode quebrar, se você bater também pode quebrar, e isso é importante explicar para suas clientes. Uma recomendação principal: bead não combina com água, né? Então, principalmente para os anéis, tem muita gente que lava as mãos usando as beads. Vamos lembrar, alguns fios que nós utilizamos são os fios encerados, né? E ele pode apodrecer com o tempo, então ele não combina com água, né? Como muitas de outras peças, bijuterias e mesmo joias, né? Evitar qualquer tipo de material abrasivo. Isso não quer dizer que a gente não possa usar perfume, que a gente não possa usar creme, né? Mas assim, se você coloca um perfume, espere o perfume secar para colocar a peça. Se você usa um creme nas mãos, espere o creme ser absorvido para depois você colocar o anel. Qualquer coisa que você coloque em contato vai tirar a cor. E isso é simples, vamos imaginar o seguinte, por exemplo, quando a gente fala de uma peça que é banhada a ouro ou banhada a prata, ela tem um banho, ou seja, é a mesma coisa que quando a gente tinge o cabelo, por exemplo. Se você tinge o cabelo, com o tempo vai passando água, ele vai desbotando. Qualquer peça vai acontecer a mesma coisa, mesmo uma peça que for banhada a ouro, como no caso deste brinco que a gente colocou aqui, ele tem um banho de ouro e esse aqui fecho ele tem um banho de verniz, ele é envernizado para ter uma maior durabilidade. É o cuidado em apoiar essas peças assim, né? Quando você apoia na mesa, utilizando em notebook, que a gente usa muito no computador, se ficar batendo aqui, lembra, é vidro, ela vai quebrar. Então esses são os cuidados básicos, mas eu garanto a você que se você usar com cuidado e não usar essas coisas aqui que eu falei para vocês, as peças duram anos, elas são duráveis, são bem bonitas e você vai poder aproveitar bastante.
quais são os materiais que nós utilizamos, onde a gente pode encontrar, quais são os tipos de beads, quais são os tipos de fios. Como é que a gente chega a esse resultado? Precisa de planejamento. Dicas para vocês sobre precificação. Como é que a gente precifica um trabalho como esse?